por que aumenta a volatilidade, tá? Eu não sei se você já se parou para se questionar sobre isso, tá? E eu decidi gravar esse vídeo aqui, né, para dar um passo para trás, explicar o que é volatilidade, falar da origem da volatilidade e especialmente qual que é a implicação dela. Quando você está olhando para a tela através, né, do óculos de fluxo de ordens ou com conhecimento de microestrutura de mercado, como é que você percebe a volatilidade, tá? Porque é a partir disso que você vai conseguir se ajustar no operacional ou não, ou até se defender no operacional, reduzindo lote ou até segurando ali porque não está enxergando oportunidade quando esse tipo de cenário, né, conjuntural de volatilidade aparece. Se você gosta desse tema, tem curiosidade, fica comigo até o final desse vídeo que acho que vai ser bem legal. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse aqui é puramente de trading, tá? Vamos lá. O que eu tentei listar aqui, né? Muita gente, né, eu vejo até alguns amigos pessoais, né, até gente da família quando a gente está discutindo, né? Ah, André, eu gosto do que você fala, mas eu não entendo nada, né? E assim, eu relutei muito, né, já há um bom tempo, até quando eu estava, né, na minha primeira fase de educacional, ali de 2007 a 2017, né, falo temas mais profundos, que são as coisas que, putz, ou eu estou sentindo agora, ou eu senti já numa etapa mais avançada, ou falo aquele conteúdo mais raso para atrair o cara que vai entrar pro day trade, entendeu? Assim, cara, e é o seguinte, tá todo mundo falando do conteúdo raso para entrar no day trade, que isso aqui é maravilhoso, que não sei o quê, que é investimento, e poucas pessoas, não é ninguém, acho que tem gente fazendo um bom trabalho, poucas pessoas se propõem a falar num nível um pouco mais profundo. E aí fica todo mundo, né, tentando pescar naquele lago ali, né? E assim, pouca gente, né, fala. E quem está do outro lado, que não teve a possibilidade, né, de estar num ambiente com pessoas um pouco mais experientes, né, acabam não tendo a possibilidade de acessar um conhecimento mais profundo, mesmo que fale com pouca gente. Então é o seguinte, significa que esse vídeo aqui é para um cara mais avançado? Não necessariamente. Talvez ele faça mais sentido para quem tem um pouco mais de experiência. Mas ele também é para o entrante, para ele entender, cara, que, putz, não é, né, a profundidade do mercado não é até a canela, né? Vai um pouco mais. E extrair dinheiro não é tão trivial e não é tão linear assim. E a volatilidade, né, é uma das coisas que tira essa linearidade dos nossos ganhos. Tanto para mais quanto para menos. Mas ela tira aquela ideiazinha, né, de salário, né, de meta de Uber, eu vou entrar para ganhar 300 reais por dia, 500 reais por dia. Você tem que ter essas metas, mas não é linear, porque quando muda a volatilidade, a amplitude para cima ou para baixo, você pode ganhar mais, mas pode perder mais. Por isso eu gravei esse vídeo aqui. Então vamos lá, o que é volatilidade? Tentando explicar mais analogia que eu fiz quando eu gravei o curso de paridade de risco, né, que é de investimento, não tem nada a ver com trade, foi o seguinte, pensa que você tem alunos de 1,70 m numa sala. Todo mundo tem 1,70 m numa sala. São 20 alunos com 1,70 m numa sala. Se você tirar a média dos alunos, dos 20, vai dar 1,70 m. Todos têm 1,70 m. Se começarem a entrar, essa escola está aceitando alunos novos. Naquela mesma sala começa a entrar um aluno de 2 metros. O segundo aluno de 2 metros. Você começa a perceber que, putz, 2 metros, se você comparar 2 metros em relação à média, que é 1,70 m, um aluno de 2 metros entrou. Pô, ele tem 30 centímetros a mais do que o aluno de 1,70, que é a média, na verdade, não é que é um aluno, que é a média que é 1,70. Você concorda que, putz, entrou um aluno, entrou uma amostra, um dado, 30 centímetros, que é o caso da, né, maior do que a média. Se outro aluno que entrar for um aluno de 1,65 de altura, pô, são 5 centímetros abaixo da média. Então, essa divergência entre os alunos que estão entrando e a média medida, né, que no caso era 20, depois bom, agora amplia a quantidade de aluno, mas eu não estou querendo entrar no período, né, que você usa para a amostra, depois eu trago isso para o mercado. A questão é o seguinte, esses dados novos, os alunos novos que estão entrando, né, quanto discrepantes é essa informação em relação à média? No caso, a altura deles em relação à média. Quanto mais alto ou mais baixo, não importa, né, é em módulo, não importa se é para cima ou se é para baixo na média. É uma medida de amplitude. Se entrar um cara muito alto e essa distância essa altura do cara for muito maior que a média para cima ou para baixo, significa que, pô, a amplitude desses dados novos, dessa nova altura do aluno novo que entrou, está muito alta. E no mercado financeiro? No mercado financeiro você pode medir a volatilidade, né? Não é a altura, seria o retorno diário de um ativo. Tá? Então você pode falar que o índice ou dólar ou ação, ela subiu
nos últimos X períodos, 20 dias, aí depois é discutível qual que é o certo, quantos dias você usa para calcular a média de quanto tem subido ou caído na média nos últimos X dias, tá? Isso não deixa para outro vídeo, tá? Mas tem que pegar um período e falar, os últimos 90 dias, 30 dias, 20 dias, não importa. Qual foi a média de oscilação daquele ativo para cima ou para baixo? Ah, a média é 0,3 positivo. Significa que naquela janela de tempo, o retorno diário daquele ativo foi 0,3%, subiu 0,3% na média. Se amanhã sobe 5%, subiu 4,70% acima do que sobe na média. Isso é uma medida de volatilidade. Uma das formas, que geralmente é medida por desvio padrão, que é em desvio padrão quanto ele veio aquele dado acima ou abaixo da média dos últimos X períodos. Fazendo uma analogia à altura, né, que a gente fez aqui. É uma medida de amplitude. É questionável qual que é o período que você calcula a média, se você vai calcular o retorno diário ou se você vai calcular a volatilidade intraday, que você não está esperando o dia fechar para calcular a volatilidade. Você vai lá e a cada 5 minutos, né, você calcula. Pô, fechou o candle de 5 minutos, quanto subiu ou caiu em pontos ou em percentual em relação ao candle de 5 minutos anterior. Fechamento contra fechamento do candle de 5 minutos. Tá? Isso é o retorno, tá? Que seria equivalente à altura de um aluno na sala. Tá? X períodos, você vai olhar 90 períodos de 5 minutos no intraday, tá? 90 informações, 90 barras, 90 retornos de 5 minutos no intraday, vai calcular uma média. O próximo retorno, você compara com a média, fala, putz, está acima ou abaixo, e qual que é a amplitude. Isso é a forma de medir volatilidade no mercado financeiro. Aí vamos lá, isso é para explicar o que é volatilidade. É quanto a próxima informação vem distante da média do que veio nos últimos períodos. Tá? Essa é vamos dizer, uma das formas de medir. Tá? Qual que é a origem da volatilidade? Aqui pode ser muita coisa, tá? Mas geralmente a volatilidade aumenta. Tá? Aumentos de volatilidade estão associados quando sai uma notícia, uma breaking news, na verdade, uma notícia não programada, sai um fato novo. Ou sai um indicador econômico, que na verdade a diferença entre breaking news e indicador econômico é que o indicador econômico tem hora para sair e o mercado tem um consenso, né? Ah, vai sair o payroll e o mercado espera tanto, saiu acima ou abaixo do consenso e por aí vai. Breaking news não tem horário para sair. Putz, vai lá, acontece alguma coisa, puf, sai uma medida econômica, não sei o que, tal. Não tem hora para... E o mercado vai... Todo mundo que tem posição vai correr para se ajustar àquela nova informação, tá? Especialmente institucional. E assim, pode ter aumento de volatilidade não associado a algo que virou notícia, tá? Pode, tá? Você tem alguns episódios como o Flash Crash, né? Há uns anos atrás lá nos Estados Unidos, uma ordem errada, isso vem diminuindo ao longo do tempo, né? Uma ordem gigantesca errada que desencadeou uma sequência de stops, N fatores. E você tem um aumento de volatilidade mais estrutural. Tá? Aqui não estou falando do aumento de volatilidade, aquele de pontual, que dura 15 minutos e volta. Pode ser uma coisa mais conjuntural ou até mais estrutural, uma volatilidade estruturalmente mais alta ou mais baixa. Geralmente, volatilidade é uma coisa mais conjuntural. Você tem épocas de volatilidade mais alta e épocas de volatilidade mais baixa. A origem dela está geralmente associada a um fato novo sobre futuro. Tá? E quem fez meu curso gratuito de microestrutura e macrofinanças, que eu fiz para a Nelógica, né? Vou deixar o link também na descrição, sabe do que eu estou falando, qual que é a importância de como é que tudo conversa, né? O fato novo, né? A maioria dos institucionais tem um modelo para calcular, né? Esse fato novo ele vem e muda a expectativa sobre o futuro, e esses caras geralmente vão lá e ajustam posições, fazem posições ou zeram posições, e esse processo de ajuste chama, né, processo de incorporação do preço, né, de incorporação da informação no preço, ou de price discovery. E aí a microestrutura, pela nossa ótica, ajuda a entender, a ler esse processo, não entender, a ler esse processo de price discovery. Isso está no curso gratuito lá, tá? Então, a origem é essa da volatilidade, geralmente é isso. E é legal ter um negócio aqui, né? Você pega no Brasil, por exemplo, em ações, no Brasil e nos Estados Unidos, geralmente, enquanto o mercado sobe, tá? Geralmente você está associado com queda da volatilidade. Por quê? Porque ele vai subindo 0,3, 0,5, 0,7, 1%. Ele vai subindo de degrauzinhos, de tamanhos parecidos. Por isso que a vol cai. Tá? É meio que uma consequência, não uma causa. Mas depois o negócio pode se retroalimentar, por conta do último vídeo que eu fiz, mas calma. Então, é muito mais matematicamente, tá? Uma consequência. O mercado sobe de degrauzinho,
de retornos sobe muito próximo, 1% num dia, 0,8% no outro, 0,7% no outro, 1,5% no outro. E quando ele cai, é um degrau muito próximo. E quando você calcula a média desses retornos, tá muito próximo. Você não tem o próximo retorno muito díspare em relação à média. Então a volatilidade vai caindo. Quando você tem o mercado caindo, geralmente ele cai 3, cai 6, você lembra? Já viram, né? Entrar em crise, cai 5. Aí depois no dia seguinte, mesmo em crise, sobe 3. Aí dia seguinte cai 4. Aí dia seguinte sobe 2. Assim, quando cai, a amplitude das oscilações aumenta em relação à média recente dos últimos dias. Opa, volatilidade aumenta. Isso é uma consequência. Tá? O aumento da volatilidade ele acaba sendo uma consequência. Mas aonde ele vira, especialmente no mercado americano, aonde ele vira causa? No vídeo anterior, tá? No vídeo anterior que eu gravei quinta-feira agora, aqui eu vou deixar também o link aqui embaixo, eu falo sobre essa possível... Né, o título do vídeo foi Será que o S&P tá caro? Tem uma das causas ali, né, que é o mercado ficando cada vez mais algoritmizado, mais automatizado nos Estados Unidos, e tem muita estratégia que é de investimento, não de trading, ela é linkada com a volatilidade. Quando a volatilidade cai, automaticamente essas carteiras vão lá e compram ativos de risco. E quando a volatilidade sobe, elas automaticamente vendem ativos de risco. Cara, e aí vira uma bola de neve que um alimenta o outro. Tá? O que era consequência acaba virando causa. E o negócio vai se retroalimentando no mercado americano. Tá? Só um parênteses aqui, tá? Mas não entrei no detalhe do vídeo ainda. E uma outra coisa que é diferente no mercado americano e brasileiro também, isso aqui é uma coisa mais profunda, mas acho bacana em algum momento falar. Juros no Brasil, DI, tá? Taxa de juros. Geralmente movimentos de alta na taxa de juros brasileira são associados a aumento de volatilidade. Por quê? Porque é no estresse, assim como a bolsa cai, a alta de juros no Brasil, especialmente juro mais longo, está associado a estresse. Então a amplitude dos retornos aumenta em relação à média, então juros subindo geralmente está associado com volatilidade subindo. Volatilidade do mercado de juros. No mercado americano é o contrário. Juro longo subindo, geralmente a volatilidade está caindo, porque ele está subindo significa que a economia está indo bem. Tá? Eu expliquei isso, explico isso, como é que funciona a máquina econômica no curso de alocação de paridade de risco. E no Brasil, o juro caindo geralmente está associado com com volatilidade caindo. E juro nos Estados Unidos caindo, geralmente é vol subindo. Porque quando cai juros nos Estados Unidos, especialmente juro curto, está associado a, crise econômica, o Banco Central, o Fed, vai cortar os juros, vai desabar os juros. E ele desaba os juros de tacada. Então a vol aumenta com o juro caindo no mercado americano. André, como é que eu uso isso? Cara, talvez hoje você não vai usar isso, mas um dia você vai usar e você vai guardar isso que eu falei aqui e talvez seja útil para você em algum momento da tua vida. Vamos lá, quais são as implicações, agora no vídeo, né, de microestrutura, né, para quem está lendo a tela em termos de aumento de volatilidade? O que é a percepção de aumento de volatilidade para quem lê tela no nível microestrutural? Primeiro, eu vou colocar uns 4 aqui, né, uns 4, 5 pontos. Primeiro, o tamanho do lote do institucional que está executando, pensa que na média o cara executa 1.000 lotes no dólar, sei lá, ou 3.000 lotes de índice, sei lá, aumenta. Tá? O cara aí de 1 para executar 2.000, o que ele precisa fazer, tá? E no índice também, ou nas ações também, isso por si só, um player individualmente, um cliente individualmente, independente se ele é institucional, geralmente institucional, aumenta. Se o tamanho do lote do cara aumenta, e aí que tá, não sei, depende da origem, e às vezes não está associado a um breaking news. Imagina, o cara quer fazer, o cara tem uma informação privilegiada, a gente não sabe, e tem, direto, e a gente nunca vai ficar sabendo. Isso pode gerar aumento de volatilidade, isso não muito conjuntural, porque é um player só, é mais pontual ali, tá? Então, primeira coisa, o tamanho médio da execução de um player individualmente aumenta muito. Difícil perceber isso, mas é uma para quem acompanha, né? Para quem consegue separar grupo, dá para perceber. Fala, cara, esse cara tá aumentando a mão. Tá? A mão desse cara geralmente, é um 2.000, cara. Tá indo para 10, para 8. Tem alguma coisa ali. Segundo ponto, mais players agindo em conjunto. E aí que tá, aqui pode ser mais players dentro de um mesmo grupo, ou seja, é difícil distinguir isso, porque se o cara põe às vezes é um cara único e manda uma ordem multibroker, mas aí dá para saber porque a ordem vai no mesmo segundo, tá? Mas quando desencadeia, mais players, que aparentemente são do mesmo grupo, ou seja, mais institucionais, executando para o mesmo lado, tá? Ou, que é o efeito cascata, que assim, é o mais, não é toda hora que acontece, mas assim, é quando players de grupos distintos
desencadeiam para o mesmo lado. Geralmente, você tem, vamos lá, é difícil perceber isso, mas você tem o tomador final, que é o cara que está causando aquilo, ou é um hedge no dólar, por exemplo. Às vezes é um tomador final, uma empresa petro, sei lá, não dá para saber, mas pode estar acontecendo na tela. O cara está tomando um caminhão de lote para fazer hedge. O market maker, se o cara tiver vendido, tá? Se o cara tiver tendo que se ajustar, o market maker, né, porque o JP e Morgan faz muito estrutura de opção, e o cara se trava no futuro. Geralmente é pequeno. Mas se o cara tá com uma estrutura e bate em alguns níveis de preço que ele vai ter que fazer o ajuste, muitas vezes ele tem que fazer o ajuste comprando, né? Comprando o futuro. Eu sei que é difícil de explicar isso aqui, mas assim, tô querendo tentar entrar no nível mais profundo, que pode acontecer e acontece algumas vezes. Você tem o tomador final comprando dólar, tá? Ele é a origem da alta. O market maker vai lá e, a partir do momento que sobe um pouco, ele tem que ajustar a posição, ele vai lá e compra também. E se você está entrando em áreas em que, puta, vai pegar stop de, sei lá, pessoas que agiram alguns dias ou preços lá para baixo, você junta categorias distintas de pessoas agindo para o mesmo lado. Então é efeito cascata. Isso amplia demais a volatilidade. O mercado está ali andando 5, 10, 15 pontos, de repente oscila 80, 90, e aí começa a ficar de paulada para cima e para baixo. Tá? Então, primeira coisa, aumentar a ordem individual de um player. Segunda coisa, mais players em conjunto, ou clientes dentro do mesmo grupo, ou seja, mais institucionais agindo para o mesmo lado, de maneira de cascata, um atrás do outro, meio que acelerada, tá? Ou players de grupos distintos agindo em conjunto, que geralmente é tomador final com market maker com algum stop de outro player. Aí pode ter mais, mas essa é o conjunto mais perfeitinho da obra, o alinhamento dos planetas que eu estava, né, em termos de efeito cascata e de stop, por aí vai. O terceiro ponto aqui é quando a divergência de opinião aumenta. Geralmente isso é entre grandes players, tá? Entre clientes institucionais, aí estamos falando dentro do grupo institucional. Quando a divergência de opinião desses caras aumenta, por exemplo, sei lá, geralmente está associada a uma incerteza sobre futuro macro, tá? Que e aí você pega, por exemplo, isso, quando você começa a olhar, por exemplo, sobre projeção futura de inflação ou de Selic, por exemplo, ou de taxa de juros americana, tá? Não tem um consenso ali? Tá? Ah, vai que vai cortar, ou não vai cortar, ou, claro, medida de inflação. Ah, a expectativa é subir 0,3, tá? Beleza, aquele 0,3 é uma média de um consenso de, sei lá, dezenas de economistas. Se todo mundo, imagina que entrevistaram 30 economistas, se os 30 economistas falam, putz, a minha expectativa é que a inflação suba 0,3, concorda que é um consenso generalizado sobre a expectativa? Todo mundo é 0,3. Agora, quando você tem ali, beleza, a expectativa é 0,3 de inflação do mercado, 30 analistas, 30 economistas. Só que um está com inflação de 1, o outro está com deflação de 0,2, está divergindo. A média, que é o consenso que está no mercado, é o mesmo 0,30, mas a composição dele é muito diferente. Todo mundo acha que é 0,30, no outro tem cada um acha uma coisa. Nesses momentos tem divergência de opinião no mercado. Tá? E as implicações disso não são triviais. Não tem não tem qual que é o melhor. Não tem melhor. Tem hora que vai ter dissenso, tem hora que vai ter consenso em relação a isso. E você tem... Quando tem consenso é perigoso. Quando tem consenso, geralmente está precificado aquele negócio. Geralmente você tem que tomar cuidado porque é no contrapé. Mas a gente vai falar isso na hora de falar de posição técnica, tá? O quarto ponto aqui, tá? Sobre na ótica de microestrutura. A contraparte reduz lote. Que na verdade nada mais é do que você falar que, putz, o spread, a diferença de preço entre o comprador e o vendedor aumentou, ficou um pouquinho mais, o spread não está tão fechado, e a profundidade, a quantidade de lotes, tanto das primeiras filas quanto para baixo, reduz. Tá? Isso é uma percepção de quando aumenta a volatilidade. E vamos lá, uma outra coisa dentro disso também. O market maker, que é aquele cara que está exposto ali, ele tem que dar preço para o mercado, né? Tanto na compra quanto na venda, e o RLP, na verdade, não deixa de ser um market maker, esse cara tira o pé. Ou desacelera o lote, ou assim, exige prêmio, que é, putz, ele começa a diminuir lote na tela, ou colocar um lote menor em cada nível de preço, fica perceptível isso. Quando o market maker sai da tela, meu amigo, tem alguma coisa... Sabe, tem alguma coisa muito errada em termos de volatilidade, né, ali acontecendo. Ou ele tomou um estoque muito grande, mas não é uma coisa pontual. Sabe? Tem alguma coisa ali, a amplitude do mercado está maior, né, e tá mudando o comportamento. Se o cara saiu da tela, imagina a gente, o que a gente não tem que fazer em termos de adaptação. Tá? E o quinto ponto que eu queria colocar aqui
é sobre posição técnica, que não tem muito, tem a ver com microestrutura, mas, cara, posição técnica, já vou deixar um vídeo aqui embaixo também, já deixei algumas vezes falando o que é posição técnica, como é que isso pode te ajudar, tanto no intraday quanto na posição mais longa, tá? Sem entrar muito no que é o seguinte, tem hora, tá? Muda muito o ponto de partida da volatilidade subir ou cair, muda muito se o mercado está apostado, ou seja, com o pote cheio, o mercado, os players individualmente, ou o mercado como um todo. Se o mercado está apostado no tamanho, com toda a bala que ele tem em termos de bolso, ou se o mercado está vazio, que é o contrário. Você fala, André, eu vou gravar um vídeo depois explicando, por exemplo, o que é mercado vazio. No mercado de ações não existe isso, porque a empresa emite um número X de ações e sempre vai existir aquilo lá, aquela quantidade. Né? Enquanto não tiver recompra, enquanto não tiver follow-on, que é aumento de capital, né, assim, vai existir aquela quantidade, ela só troca de mãos. Tá? Ela só fica trocando de mãos. No mercado futuro, não. Você cria um negócio que chama contrato em aberto. Então, assim, você pode ter ali em momentos, é difícil ter na história isso, mas que o mercado não está apostado. Você não tem contrato em aberto, o mercado está vazio, não tem posição. Né? Ele está com muita ou com muito pouca posição. Então não tem aposta, não tem comprador, não é que não tem comprador, não tem vendedor, não tem cara apostado na alta e na baixa. Vou explicar isso em outro vídeo para ficar um pouco mais tangível, tá? Esse conceito de posição técnica. Então, assim, acontecem movimentos de explosão de volatilidade em vários cenários. Quando o cenário está vazio, ou seja, quando o mercado está vazio de posição técnica, é difícil falar o que nasce primeiro, a galinha ou o rabo, né? Porque deve ter acontecido alguma coisa antes que, o mercado não teve posição. O mercado raras vezes na história ficou muito vazio. No índice já ficou, no dólar já ficou no passado, agora estruturalmente sempre tem uma posição relativamente grande lá. Mas assim, você tem momentos que a posição está menor dos players. Nesses momentos que a posição está menor, pode ter acontecido alguma coisa antes, que aí fez essa posição diminuir. Mas está mais fácil do preço ficar bobo ali dentro, porque você não tem... quando está subindo ou caindo com menos gente apostado naquele negócio, putz, o preço meio que vira uma... olha, pode subir, pode cair, ele não pega o bolso de muita gente. E quando o mercado está muito apostado, especialmente quando a vol está muito baixa, e o mercado está muito apostado, muito convicto de alguma coisa, especialmente alguma coisa otimista, cara, ali geralmente é o ponto de partida de algo muito perigoso, tá? Porque qualquer chacoalhadinha de roseira, qualquer mudança nos fundamentos ou na expectativa futura, ou qualquer divergência de opinião sobre o futuro entre os players, qualquer desmonte de posição dessa posição técnica cheia do mercado, todo mundo extremamente apostado, mesmo que no otimismo, qualquer desarme está associado com... Putz, é uma coisa que o cinema inteiro querer sair por uma porta quando alguém grita fogo. Cara, tá todo mundo... Tem lá 300 pessoas em ordem no lugar. Se alguém grita fogo, todo mundo vai querer sair ao mesmo tempo. Essa analogia de quando o pote está muito cheio, dá alguma coisinha, ou divergência de opinião, ou breaking news, ou alguma coisa, ou uma frustração de expectativa no caso de ações, a volatilidade aumenta. Por quê? Porque, olha a consequência. O efeito cascata. Todo mundo quer, não é sair daquilo, é reduzir posição, porque o cara está comprado, por exemplo. O cara quer reduzir posição, só que ao mesmo tempo. E num tamanho médio de execução muito maior do que vinha acontecendo. Eu sei que é meio subjetivo tudo que eu estou dizendo aqui, mas qual que é a implicação de tudo isso? André, como é que eu ganho dinheiro com esse vídeo? Cara, esse vídeo ele é uma ponte para você ganhar dinheiro, uma ponte para você entender leitura de tela. E pelo menos para não se ferrar no começo. Tá? Porque não é linear. Como a volatilidade, a amplitude dos movimentos no intraday não é igual todo dia, o teu operacional ele tem que se ajustar à volatilidade. Tá? Frequência, balanço, stop, esse tipo de coisa para quem gira, né? Para quem não gira, para quem faz outras coisas, tem que ter um ajuste, relativizar o teu operacional para a volatilidade. Tanto em termos de lote, ou seja, da propensão de correr risco, quanto em termos do que está acontecendo ali para você conseguir tirar do mercado. Então, a grande ideia é essa. Impacta, quando a vol sobe ou cai, impacta muito no teu modus operandi. Muito. Você teve momentos históricos de vol no Brasil em que o dólar oscilava assim, 1,5 ponto, 3 pontos o dia inteiro. Né? 5 mil lotes em cada nível de preço. Quando ele foi, um pouco depois dois anos depois do Lula ter assumido, acho que o segundo mandato, se não me engano, ele foi para 1,60, né? Foi para 2, depois foi para 1,60 e ficou travado ali. Depois, assim, nunca mais teve ficou 3 meses travado ali. Nunca mais teve essa queda de vol desse jeito no mercado. Teve, mas pontual, não tão duradoura. Então, esse teve um
um pico de volatilidade persistentemente alto durante o mandato do Bolsonaro também, né? Por N fatores, pandemia, por aí vai, tal. Estruturalmente alta a volatilidade por muito tempo. Então, o operacional ele é outro. Tá? O operacional ele tem que se ajustar à volatilidade. Essa é a ideia desse vídeo. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo. É muito, muito importante para mim. Sério, pessoalmente, eu leio todos, respondo todos. Curta esse vídeo, porque o YouTube entende que você gostou. Tá? Se você não está inscrito ainda, se inscreve, porque aí você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, boa semana.